In the summer of 2009, I traveled to central Japan, near Nagoya, to find out what role immigrants might play in the future of one of the most culturally homogeneous nations on Earth. The global recession has caused severe hardship for Japan's large community of Brazilians, known as the Dekasegi, and in many communities over 70% are unemployed. The train is arriving soon on track 2. For your seats, please stand behind. Beginning in 1908, after a governmental agreement ended Japanese immigration to the United States, tens of thousands of Japanese began to make their way to the coffee plantations of Brazil to escape rural poverty. By 1989, the country's economic fortunes were reversed, and Japan attempted to feed its booming economy's demand for labor by granting these Japanese Brazilians work visas. Hundreds of thousands journeyed to the nation's industrial towns, including to here, Toyota, home of the famous Japanese automaker. While here, I visited a massive public housing project named Homidanchi, where nearly half of the 9,000 residents are from South America. Amidst the recession, a private Brazilian school, the Escola Paulo Freire, was struggling to keep children learning at a time when the community was collapsing. We know lots of people that get back to Brazil these last couple of months. I know more than 10 people that telling me that is going back to Brazil, and we know some others that are going back to Brazil in the next months. A escola, desde outubro de 2008, tem passado por dificuldades financeiras devido à crise no Japão e no mundo. Aí, no início do ano de 2009, nós resolvemos mudar um pouco a estratégia de mensalidade. Para os pais desempregados, nós não cobraríamos mensalidade. Os filhos poderiam estudar aqui sem pagar a mensalidade, desde que comprovassem que não estariam recebendo nada. A comunidade brasileira, nós éramos 320 mil brasileiros vivendo no Japão, com grandes concentrações aqui em Hamamatsu e toda a região ali de Aichi. E o que aconteceu? Nós fomos assim nocauteados. O brasileiro, ele sofreu, ele foi brutalizado, nesse momento ele foi discriminado. Nem a empresa, nem as empresas, nem o governo levou em consideração o trabalho que os brasileiros prestaram a esse país. Quando veio a crise, os primeiros a serem demitidos foram os trabalhadores brasileiros. .50% の子どもたちがね、いろんなブラジル人学校から離れてます。お父さんたちがね、その学費払えないで離れてます。で、キャンペーンもかけてやってるんですが、なかなか難しいよね。例えば3万5千円一月にね、支払ったお父さんたち、1万5千円までね、ある額を下げて結構差が大きいです。それにしても払えない、仕事ないからブラジル学校から日本学校にね行ける子どもたちがいいんですけれども、いろんな問題出てくるといじめとかなれないとか、実際に言ってても、やめてしまうたくさんのブラジル人の子どもたちがね。All the time we heard people telling that there are some kids that are not going to school. And we have in the other class on 5th grade, one kid that was stayed for 3 years without going to school. Many believe the government is not doing its part to help Brazilian children assimilate. Há 20 anos, quando começou o movimento Dekasegi, durante esses 20 anos o governo japonês não criou uma única política para assentar esses Dekasegi aqui no Japão. Então as pessoas vieram de forma aleatórias.
muitos trouxeram filhos e essas crianças então foram colocadas na escola japonesa sem nenhuma infraestrutura. Quer dizer, as escolas japonesas não têm professores bilíngues. Portanto, essas crianças sofrem o processo de adaptação, isso é muito forte. Muitas dessas crianças não conseguem se adaptar a esse novo lar, a esse novo sistema. E aí começou então a se pensar na criação de escolas brasileiras. O governo japonês, ele não ajuda as escolas brasileiras que ainda não têm um status de reconhecimento de escola japonesa. 学校を支援することは、まだまだのことですよね。憲法の中で、少なくても中学までどうしても学校に行かせないということになってるけれども、外国人の子供に、同じルールではないんですね。まず憲法からちょっとそのルール変わらないと。 Kids doesn't understand which identity or where they come from, because in Brazil we are considered Japanese, and when it comes to Japan we are considered a foreigner. Quem nasceu aqui no Japão? Some of these guys who stopped high school or junior high, their dream is to be a racer. Girls want to be a model. Crianças que terminaram o colegial na década de 2000, essas crianças não têm futuro, não dominam fluente a língua japonesa, não dominam a língua portuguesa. Nesse momento de crise, a questão da educação está voltando uma discussão mais profunda. É preciso repensar a questão da educação. E isso passa obrigatoriamente pelos governos municipais, provinciais e federal. Não pode esses governos fechar os olhos e o problema continuar. Porque essas crianças precisam ter a possibilidade, a oportunidade de escolher aonde querem viver. Se querem viver no Japão, eles precisam viver com dignidade. Eles não podem viver como cidadão de segunda classe. E se essas crianças quiserem retornar para o Brasil, elas têm que ter a condição de chegar no Brasil e competir com o mercado de trabalho, com os outros brasileiros que lá estão. 日本の中、65歳の人すごい増えてて、子供はあまり生まれてないし、あと20年、25年がね、たくさんの人がね、いっぺんで死ぬよね、日本に行って。だから人口が少ないなので、これから日本の中で外国人どんどん入ってしまうよね。日本の政治たちがちゃんとそんなことを考えて、外国人のためにいいルール作らないと、また本当に日本の将来ね、いい将来につながらないと思うよね。É preciso que a sociedade japonesa tenha compreensão da necessidade de se abrir o país às outras culturas, às outras nações. Vamos continuar lutando, vamos continuar cobrando dos governos, né? É a obrigação principal são dos governos. O governo tem que fazer a sua parte, tem que ter a responsabilidade social, respeitar essas etnias que aqui estão produzindo, construindo a riqueza desse país. Então nós não viemos aqui para pedir esmola, nós viemos aqui para vender a nossa força de trabalho. Isso que é fundamental.